Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Este é mais um programa Reflexão Bíblica, onde trazemos sempre uma palavra da parte do Senhor, contexto das Escrituras, e queremos louvar a Deus por este programa e pela sua audiência. Se você reservar esse momento para desfrutar daquilo que Deus já reservou para seu coração, você será muito bem-aventurado na presença do Senhor. O texto de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17. São os versículos 15 ao versículo 21. Se você desfrutar de um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe comigo. Se não, fique escutando de forma bem atenta aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e sorriu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Queridos irmãos, até mesmo para as pessoas não habituadas à leitura da palavra, esta passagem é por demais conhecida, porque fala a respeito de uma promessa que Deus faz a Abraão, e esta promessa envolvia a sua descendência. A história diz que quando Deus chama Abraão, ele faz promessas para que Abraão tanto fosse próspero, aonde pisasse a planta dos seus pés, como também seria um homem de renome, de autoridade, de respeito, de qualificações que iriam se cumprir no decorrer dos anos de Abraão. Mas a principal das promessas de Deus era que nações iriam sair de Abraão. Ou seja, Abraão iria gerar filhos e povos iriam ser distribuídos no mundo através destes filhos. Deus fez um pacto com Abraão de fidelidade e foi onde iniciou-se a circuncisão. A circuncisão era um corte na pele de Abraão e este corte deveria ser também feito nas crianças do sexo masculino que nascessem e com 8 dias de vida deveriam ser o que chamavam de circuncidados. Ou seja, tudo caminhava para que as promessas de Deus elas viessem a se cumprir. Mas chega um ponto na vida de Abraão que ele percebe que Sara ela é estéril. Sara não gera, Sara não é frutífera. E numa cultura daquela época, uma mulher que não gerasse filhos deveria por si só se sentir descartável. Uma mulher que estava sendo, vamos dizer assim, afrontada por Deus, desprezada pelo Senhor. E Sara era esta mulher. Mas aí existiam outros mecanismos, outros caminhos para que este mal pudesse ser revertido. Era o fato de o marido deitar-se com uma concubina. Concubina era uma escrava fiel à sua senhora
e que pudesse apenas gerar aquela criança, mas a criança, ao nascer, seria então da sua senhora. Sara então lança a proposta a Abraão e faz uma escolha, vamos dizer assim, bem planejada. A mulher tinha que ser alguém bonita, a mulher tinha que ser muito fiel a Sara, a mulher tinha que ser alguém extremamente amiga, submissa, para que não viesse a desejar o lugar da sua senhora. E penso eu que Sara, por ser muito rica, tinha muitas empregadas. Isso não é difícil de se acreditar. E ela então, entre tantas empregadas, ela escolhe uma que se chamava Agar. Agar deveria ser muito bela, deveria ser muito fiel, deveria ser muito companheira de Sara. E ela então vai participar deste momento íntimo do casal. E Abraão gera em Agar um filho. A Bíblia fala que o nome da criança é Ismael. Aquilo vai se tornar um grande drama na família, porque inesperadamente Agar, ela muda os seus pensamentos. Não era de se esperar, mas ela infelizmente passa a ter no seu coração o desejo de tomar o lugar de Sara. Ela conhece as promessas que Deus tem a Abraão e diz a palavra de Deus que ela se rebela contra a sua senhora e causa então um grande constrangimento na família. Só que, amados irmãos, nós podemos pensar isso de uma forma superficial e até não chegarmos a compreender o motivo pelo qual Sara ela é impulsionada a tomar uma decisão desta. Mas vocês vão notar na palavra de Deus que o próprio Abraão, ele teve desejos de se adiantar com relação à sua fortuna, à sua herança, e ele quis passar para um servo da casa, um empregado da casa. Isso está escrito no capítulo 15 de Gênesis, e o versículo 2. Preste atenção, acompanhe comigo. Respondeu Abrão. Nesta ocasião, o nome dele ainda era Abrão, porque futuramente Deus mudaria o seu nome para Abraão. Ele disse assim, na sua oração: Senhor, o que haverás de me dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? É uma pergunta. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo Deus. Disse-lhe: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Notem, amados irmãos, que no desespero de sentir a morte se aproximando, Abraão ora a Deus e diz: Senhor, eu quero tomar uma decisão. Irei passar as escrituras de minhas posses ao servo mais antigo da minha casa. Era Eliezer, nascido em Damasco, conhecido como Eliezer, o Damasceno. E diz a palavra de Deus, amados irmãos, que ele, decidido a isso, Deus o intervém e diz assim: não será esse o teu herdeiro, mas alguém que será gerado de ti será o teu herdeiro. Note que a promessa não é gerado de ti e de Sara, mas apenas gerado de ti. Então, queridos, diante de uma palavra vinda da parte de Deus, que quem iria herdar toda a herança de Abraão era alguém gerado dele, então Abraão chega à conclusão que não interessava quem fosse a esposa. Interessaria que alguém estivesse ligado, herdado, gerado por o próprio Abraão. E Ismael poderia ser muito bem este jovem, porque a promessa se referia especificamente a Abraão, independentemente de quem gerasse dele. Queridos irmãos, isso me faz entender que Abraão chega a pensar que a promessa de Deus havia se cumprido quando Ismael nasceu. O tema desta mensagem de hoje é quando pensamos que as promessas já se cumpriram. Note que quando Ismael nasce,
Abraão acredita que a promessa se cumpriu. O intervalo de anos de Ismael até a chegada de Isaque foram 13 anos. E nestes 13 anos, Deus se manteve em silêncio com relação a Abraão. Parecia que tudo estava cumprido. Ou seja, um filho me nasceu, Ismael é o seu nome, que significa Deus ouve. No meu coração, Abraão diz, eu creio que as promessas já se cumpriram. Não há mais nada a esperar. Não há mais nada a esperar. O que quero agora é criar o meu filho, ele crescer, ser gerado, ou melhor, ser cultivado, herdar toda a minha herança e eu morrer feliz. Sara também, por sua vez, estava muito satisfeita, porque diz a palavra de Deus que aquela arrogância de Agar, no princípio da gestação, ela foi convertida em humildade, submissão, ou seja, Sara teve na sua escrava a mulher que ela desejou. Ela chegou justamente na posição de submissão e passou às mãos de Sara o seu filho Ismael. Queridos irmãos, a família está estabilizada. Abraão está feliz. Os empregados da casa veem em Ismael o herdeiro da família. Sara está satisfeita. Eles podem morrer a qualquer momento e morrerão realizados. Deus cumpriu as promessas. Deus realizou aquilo que havia dito. De ti, Abraão, sairá uma grande nação. Mas será que realmente as promessas tinham se cumprido? Queridos, o texto que nós lemos diz que depois de 13 anos, Deus aparece a Abraão com 100 anos de idade, Sara estava com 90 anos, e Deus diz assim a Abraão, Sara, tua mulher, vai gerar um filho de ti. E disse mais o Senhor, eu a abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Notem que depois de 13 anos, Deus vem incluir Sara na promessa. Ou seja, depois de tanto tempo acreditando que tudo já estava cumprido, agora Deus vem dizer não era dessa forma. Mas Senhor, por que tu não disseste antes? Mas Deus, por que tu não falaste antes? E notem no versículo 17, irmãos, que Abraão, ele teve uma reação de sorrir diante de Deus. Ele riu. Dá para você imaginar aquela cena, Deus falando com ele sério, e ele rindo daquilo que Deus está dizendo, está prometendo. Abraão riu e disse assim, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara, ela com 90 anos. E o versículo 18 diz, disse Abraão a Deus, tomara viva Ismael diante de ti. Irmãos, você sabe o que quer dizer realmente isso? Qual o sentido dessa palavra de Abraão? Tomara viva Ismael diante de ti. É Abraão dizendo, Deus, não precisa mexer em mais nada. Está tudo muito bem organizado, Senhor. Se é de cumprir alguma coisa, que Ismael viva perante ti. Ou seja, cumpre nele, Deus. Qual é o problema de agora, depois de tantos anos, tu vieres mexer na nossa estrutura e dizer que tem algo ainda a fazer? Não precisa, Senhor. E ele contando isso, falando isso com Deus, rindo. Não posso dizer que foi num tom de zombaria ou foi achando realmente engraçado aquela promessa. Mas ele ri diante de Deus. E Deus diz a ele assim, a tua mulher será de fato mãe. E ela te dará um filho, e tu chamarás esse filho de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência.
Aleluia, glória a Deus. Enquanto Deus está fazendo as promessas, Abraão está dizendo, não precisa o Senhor cumprir mais nada. Eu estou feliz com isso. Queridos irmãos, será que estas coisas já não aconteceram conosco alguma vez? Será que, caminhando nesta terra, você já não se sentiu realizado por tantas coisas que Deus já lhe fez? Promessas que você talvez olhe hoje e se cumpriram, e que você talvez tente se convencer. Não é que você esteja convencido, é que você tenta se convencer de que as promessas estão todas já cumpridas na sua vida. Pois bem, essa reflexão bíblica de hoje veio justamente mexer nesta área da sua vida e Deus está te dizendo, eu ainda não terminei. Eu ainda tenho coisas e coisas maiores para te revelar. Mas essas coisas maiores fazem com que você muitas vezes seja mexido daquela zona de conforto. Coisa que você não queria, não seria até talvez necessário, algo que na sua vida você entenda como está tão bom assim, Senhor. Mas Deus está lhe dizendo, está bom para você, mas não está bom para mim. Eu quero mais, eu quero realizar algo mais, eu quero lhe tirar de onde você está. Eu quero pegar na tua mão e te levar para uma atmosfera de impossibilidades. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus está falando com você e que vai te mostrar algo que você ainda não viu? Quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo me levou para a história da Sunamita. Quando Eliseu, sendo abrigado por aquela mulher, uma mulher rica das terras de Sunem, a Bíblia diz que ele quis recompensá-la por tal gesto de solidariedade para com ele. E ele então a chama e diz assim, o que eu posso fazer por ti? Eu tenho influência perante o rei de Israel e também influência sobre o chefe da guarda, o capitão dos exércitos. Tu tens alguém que eu possa favorecer lá dentro destas lideranças? E ela diz, não, meu senhor, não há necessidade de me recompensares com nada. Eu sou uma mulher realizada, em suas palavras ela expressa isso. Eu vivo em minha terra, ou seja, Sunem era uma cidade de povos ricos, era uma cidade equilibrada, estável, e ser rica naquela região era uma realização. Ela era bem casada, ela tinha um marido que a amava, ela tinha bens, empregados, ela era uma mulher de posses. Mas a Bíblia diz que quando ela saiu daquele quarto, Eliseu chamou Geazi e disse, o que podemos fazer por esta mulher? E Geazi disse ao profeta, eu vejo que ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Eliseu não pensou duas vezes, disse, mande-a chamar novamente. E Geazi correu para chamá-la e disse assim àquela mulher, daqui a um ano estarás abraçando um filho teu, gerado do teu ventre. Ela era estéril, não se sabe se ela era ou o marido era, mas, na verdade, quando ele tocou nesse ponto, ela disse assim, não mintas para mim, meu Senhor. Ou seja, ela diz, isso é um trauma escondido que eu carrego. Talvez durante a sua vida, no início do seu casamento, orou tanto a Deus para aquele filho vir e nunca veio. Mas ela hoje está sarada deste trauma. Ela superou aquela deficiência. Ela não pensa mais nisso, ela está realizada. Mas Eliseu diz, não, mulher, Deus irá te dar um filho, como eu estou te falando. E foi justamente como o profeta falou. Um ano depois, está aquela mulher amamentando um filho gerado de seu ventre. Deus a visitou e Deus superou as suas expectativas. Depois, a palavra de Deus diz que o filho morreu. Ela lamentou muito a morte do seu filho, já havia se apegado àquela criança. Ele diz, a palavra estava
lavrando a terra com seu pai, de repente uma dor na sua cabeça, e essa dor foi se agravando, o seu pai mandou levar para sua mãe, mas aquilo não foi o suficiente, ele morreu, a criança morreu no seu colo. E aquela mulher, abalada com aquilo, pega a criança e deita na cama do profeta. E ela corre aos pés do profeta. E diz a palavra que ela então, ao se lançar aos pés do profeta, ela diz: por acaso eu pedi filho? Em outras palavras, por que Deus quis assim? Ressuscitou em mim uma esperança de ser mãe, cumpriu, mas agora vai e tira o que ele mesmo deu. E diz a palavra que o profeta foi até a sua casa, tocou no seu filho, ou melhor, deitou-se sobre o seu filho. E naquele corpo frio, um adolescente, o profeta já com um corpo bem maior, se deita por cima, mas a Bíblia diz, ele coloca mão sobre mão, nariz com nariz, boca com boca, olhos com os olhos, ele se deita em cima da criança. E a Bíblia diz que ali há um aquecimento do seu corpo, mas não ressurreição. Aquece, mas não ressuscita. E o profeta se levanta, fica andando de um lado para o outro, depois se deita novamente e pela segunda vez, quando se deita, a criança se levanta, se senta e então ressuscita, começa a espirrar, inclusive. E o profeta entrega à sua mãe. Existem momentos na nossa vida que nós sentimos apenas o aquecer de Deus. Mas estar aquecido não está ressurreto, não é estar ressuscitado. Quando o profeta aqueceu a criança, ele poderia ter dado a ela, olha, o filho não reviveu, mas pelo menos está quente. Não é isso que Deus quer. Muitas vezes tem pessoas que sentem uma presença de Deus e acham que aquilo é tudo que Deus pode lhe dar, quando na verdade é somente um aquecer do Espírito Santo. E o Espírito Santo nesta hora está dizendo assim a você, eu não quero só aquecer, eu quero ressuscitar, eu quero trazer vida. Aquela mulher era marcada pelas superações, traumas superados. Deus está falando com alguém através deste programa e está dizendo assim, eu vou superar aquele trauma do passado que você tenta disfarçar, que você prefere que não se toque neste ponto. Foi uma mágoa, é um espinho na tua carne, mas Deus está te dizendo, querido irmão, querida irmã, que Ele vai tratar destas feridas, que Ele vai mexer nesta situação tão delicada para você, que o Ismael que hoje você tem, entenda, não é o cumprimento das promessas ainda, que você pode estar achando que sua vida está equilibrada, abalizada e que se sente até realizado com isso, mas Deus está dizendo, não, eu tenho mais, eu tenho algo mais. Glória ao nome de Jesus para sempre. Quando nós vemos Ruth, feliz da vida porque foi nas terras de Boaz e conseguiu colher as espigas como uma mendiga. Os empregados de Boaz deixavam cair as espigas fora do saco de colher e ela então trouxe um efa de farinha, ou melhor, de trigo, de grãos. E aquele efa ela colocou dentro de casa e diz a palavra que a sua sogra muito ficou feliz. Ruth com aquela saca de grãos. E Deus olhando lá de cima e dizendo, vocês estão felizes por uma saca de grão colhida num dia? Eu quero casar você com o dono da seara, com o dono das terras. Eu quero casar você com Boaz. Eu tenho coisas maiores para lhe entregar. Louvado seja Deus. A mesma mulher sunamita que teve aquele filho, a palavra de Deus diz que futuramente houve uma fome em Israel. E o profeta Eliseu disse, vá para as terras dos filisteus e passe lá 7 anos. Porque quando a fome de Israel passar, você volta e resgata o que você deixou aqui. Ela então foi. E diz a palavra, 7 anos depois, ela voltou. E justamente quando ela volta,
ela vai procurar ter uma audiência com o rei de Israel para explicar o seu caso. Ela vai dizer: eu viajei para a terra dos filisteus para fugir da fome, mas quando voltei para a nação de Israel, o meu povo tomou minhas terras, tomou minhas posses, e eu quero de volta aquilo que é meu. Ela veio com esse propósito. Mas diz a palavra de Deus que antes dela entrar para conversar com o rei, Geazi, aquele servo de Eliseu, estava justamente contando ao rei o que Deus fez para aquela mulher. Diz a palavra que o rei estava dizendo: me conta, Geazi, os feitos de Eliseu. E Eliseu, de tantos milagres vividos por Eliseu, Geazi vai contar justamente o milagre da gestação de um filho, da ressurreição daquele filho, a história da Sunamita. E conta a ele detalhes. Meu senhor, a mulher não gerava, Eliseu orou, o filho chegou. Depois de um tempo, o filho morre, Eliseu se deita em cima da criança e ele ressuscita, e os detalhes vão fazendo com que o rei se encante com aquela história. Quando a história termina, alguém chega na porta do rei e diz: majestade, tem uma senhora aí aflita querendo uma audiência. E ele diz: mande-a entrar. Quando ela entra, Geazi a reconhece e diz: meu senhor, a mulher que eu estava contando a história é essa. E o rei de Israel diz: conte-me como foi a história deste seu filho. E ela conta, e a história é justamente a história que Geazi acabou de contar. E ele diz a ela assim: o que vieste a me pedir? E ela diz: as minhas terras. E diz a palavra de Deus que o rei diz: não só as terras eu te devolverei, mas tudo o que as terras produziram durante estes 7 anos, eu te darei nas tuas mãos. Ou seja, irmãos, ela não plantou e não colheu nada durante aqueles 7 anos. Ela queria somente as terras de volta. Mas o rei, usado por Deus, vai mais uma vez mostrar que o Deus que supera as expectativas é o Deus que nós servimos. E ali ela recebe não só as terras, mas toda a produção daqueles 7 anos. A história daquela mulher é marcada por justamente esta palavra. Quando pensamos que as promessas já se cumpriram, ainda tem muito de Deus para se cumprir. Eu quero lhe dizer, no início deste novo ano de 2019, se você pensa que o Senhor já cessou de cumprir as promessas, se prepare para viver o melhor de Deus neste ano. A glória de Deus visitará a tua família como nunca antes. A mão de Deus estará te acompanhando e você vai ver a fidelidade do Senhor para contigo. Mantenha-se fiel a Deus e se prepare para muitas surpresas. Ismael ainda não é o cumprimento. Isaac está chegando nesse ano para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta palavra frutifique na sua vida debaixo do sangue de Jesus. Vamos orar? Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos, ó Deus, por esta palavra. Eu creio, ó Deus, em promessas que tu tens guardado para este ano, Senhor. Eu vejo, ó Pai amado, a tua mão se estendendo. Eu não quero me acomodar com o que eu já vivi, Senhor, mas quero, meu Pai, continuar olhando para o horizonte e entender, ó Deus, que as coisas maiores tu sempre reservas para o final, Senhor. Eu quero te louvar por esta palavra e quero crer, Senhor, que ela encontrará um coração para se abrigar. Alguém que tenha fé de olhar para Ismael e dizer: eu pensei que você era o cumprimento, mas na verdade muitos milagres ainda tenho que viver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarda esse lar, Senhor Jesus, guarda essa mente e que este coração esteja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Queridos, esse foi o Reflexão Bíblica de 2019. Que Deus te abençoe, que Deus te possa guardar. Procure cultuar
numa igreja Assembleia de Deus próxima à sua casa, cujo nosso pastor presidente é o pastor Ailton José Alves. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.